Olá, olá, meus queridos. Vamos aqui para mais um assunto. Dessa vez vamos falar de física, né? No caso, cinemática vetorial. Bom, na cinemática vetorial, galera, nós vamos falar este assunto, mas nós não vamos abordar de forma profunda, tá ok? Vamos abordar apenas os conceitos básicos, tá beleza? Então vamos lá. Começando aqui, antes de entrar propriamente dito nos vetores, vamos entender, gente, os dois tipos de grandezas que nós temos na física. Nós temos as grandezas escalares. Que grandezas são essas, gente? As escalares são definidas por um número, né? Ou seja, um módulo e uma unidade, tá ok? Então, para você determinar, por exemplo, a massa, né? A massa aqui, ela representa o quê? Uma grandeza escalar. Por que ela é uma grandeza escalar? Porque para me representar a massa de um determinado corpo, né, vamos supor a minha massa, vamos supor que é de 80. 80 o quê? 80 é um módulo, 80 quilogramas. Ou seja, ela só precisa de um módulo e uma unidade. Distância, vamos supor, da minha casa até a escola é 7 o quê? 7 é um módulo, 7 quilômetros, tá bom? Então isso aqui para me representar uma grandeza escalar, eu só preciso de um módulo, ou seja, um tamanho, um valor numérico e uma unidade de medida, tá certo? E grandezas vetoriais são definidas por um módulo, certo? Ou seja, um número módulo, uma direção e sentido, certo? E unidade. Então perceba, ó, nós temos uma grandeza escalar, para nós definirmos ela, só precisa de um módulo e uma unidade de medida. Já numa grandeza vetorial, preciso de um módulo, direção, sentido e unidade de medida. Olha como é mais complexo, certo? Uma grandeza vetorial ela é bem mais complexa. Nós temos o exemplo de uma força, vocês não estudaram ainda esse conteúdo, certo? Quem está vendo ainda pela primeira vez física no primeiro ano, não estudou ainda esse conteúdo aqui de força, né? Que envolve as leis de Newton. Mas, gente, ó, força é uma grandeza vetorial. Intuitivamente, vamos supor que tu tens um bloco aqui, certo? Um bloco. Aí tu quer empurrar ele nesse sentido aqui, ó, certo? Da esquerda para a direita. Bom, tu vai aplicar uma força nele aqui, ok? Tu vai aplicar uma força nesse bloco, nesse sentido. Então percebe, ó, que essa força ela vai ter um módulo, tá bom? Que é o tamanho, é o valor. Se você tiver muita força, vai ser um módulo grande. Se você tiver pouca força, vai ser um módulo pequeno. Ela vai ter um sentido. Qual o sentido? Vai ser da onde? Vai ser da esquerda para a direita. Vai ter uma direção. Qual a direção? É na horizontal. E vai ter a unidade de medida, que a unidade de medida de força é Newton, certo? Vale também a velocidade, também vale a aceleração. Então perceba que as grandezas vetoriais são grandezas que é definida por um módulo, por uma direção, por um sentido e por uma unidade de medida, tá certo? Então são quatro os elementos de uma grandeza vetorial, tá certo? Diferentemente de uma grandeza escalar que só aprendem dois, né? Que é um módulo e uma unidade de medida. Com isso, gente, ó, vamos agora definir vetor, certo? O que é um vetor? É um ente matemático, certo? É um ente matemático representado por um segmento de reta orientado. Então é como se fosse uma flechazinha, ok? Um vetor é como se fosse uma flecha. E tem algumas características básicas, certo? Um vetor ele tem um módulo, certo? Que é o valor da grandeza. Tem uma direção, né? Que pode ser na horizontal ou então na vertical. E tem um sentido, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, certo? O sentido é isso. Horizontal, a direção é horizontal ou vertical. Sentido da esquerda para a direita ou direita para a esquerda, certo? Ou então de cima para baixo, então de baixo para cima, tá ok? Aí tá aqui a representação, gente, ó. Um vetor, ele é representado por uma setazinha, certo? Essa seta ela é orientada. No caso, essa seta aqui, gente, ela tem uma origem, tá ok? Aqui, ó, a origem dela, e tem uma extremidade. A extremidade é como se fosse a ponta que representa a setinha, bom? Então, origem e extremidade. E o tamanho dela, gente, ó, representa um módulo do vetor. Quanto maior a setinha for, ou seja, maior vai ser esse vetor, bom? Então, nós temos a origem, tá ok? E a extremidade.
bom? E para me representar um vetor, eu coloco para uma letra, eu tenho que colocar uma setazinha em cima, tá bom? Vamos supor que isso aqui fosse um vetorzinho A. Então, A com uma setazinha em cima, com a representação dele, tá bom? Então, um vetor ele é um ente matemático, certo? Que ele é como se fosse um segmento de reta, tá bom? Orientado. Tá bom? Ele tem um módulo, tem uma direção e tem um sentido, certo? Aí, galera, ó, vamos lá aqui agora, ó, comparação entre vetores. Quando os dois vetores são iguais? É quando, gente, ó, o vetorzinho aqui A e o vetorzinho B, eles são iguais. Por que que eles são iguais? Porque eles têm o mesmo módulo. Que mesmo módulo é esse? É o mesmo tamanho, ó. Perceba aqui, ó, os dois têm o mesmo tamanho. Tem a mesma direção, certo? Com a direção aqui, gente, ó, ela é horizontal, tá bom? Tem a mesma direção. E também tem o mesmo sentido. Qual o sentido? Ele está vindo da esquerda para a direita. Esquerda para a direita. Tá bom? Então, esses dois vetores são considerados vetores iguais. O vetor A é igual ao vetor B. Tá bom? E vetores opostos? São vetores, gente, ó, que têm o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Qual é o exemplo? O exemplo do vetorzinho C, ele é oposto a A e a B. Por quê? Apesar de ele ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho, ele tem o mesmo sentido horizontal, aliás, mesmo sentido não, desculpa, mesma direção, só que o sentido ele é oposto. Enquanto o vetorzinho B, né, está da esquerda para a direita, o vetorzinho C está da direita para a esquerda. Então, o vetor C ele é oposto aos vetores A e B, tá bom? Então, comparando vetores é assim. Continuando. Agora, gente, ó, vamos aprender a somar vetores, certo? Soma vetorial. Através da soma vetorial, encontramos o vetor resultante. E que vetor resultante é esse? Ó? O vetor resultante seria como se todos os vetores envolvidos na soma fossem substituídos por um e este tivesse o mesmo efeito, tá bom? Então, vamos supor aqui, ó, nós temos aqui, ó, vetores com a mesma direção e sentido. Quando eu tenho um vetor com a mesma direção e o mesmo sentido, para somar eles, gente, ó, basta você pegar o valor de um com o valor do outro, somar. É como se aqui, ó, por exemplo, ó, esse vetorzinho A, ele está no sentido da esquerda para a direita. O vetorzinho B, da esquerda para a direita também. O vetor resultante vai ser a soma deles dois, ó, porque os dois estão indo na mesma direção, tá bom? Então, aqui, ó, somar A com B é só colocar um na frente do outro. Então, o vetor resultante é este grandão aqui, ó, representado pela letrazinha R, tá bom? Então, se tem o mesmo sentido, mesma direção, direção e sentido, o mesmo sentido e a mesma direção, é só somar. Agora, galera, se tem direções, a mesma direção, só com sentido oposto, é como se eu tivesse, gente, ó, um indo e outro vindo, certo? Então, estão ao contrário. Quando eles estão ao contrário, para saber o vetor resultante, basta subtrair, tá bom? É como se eu pegasse aqui o vetor A, tá bom? O vetorzinho A, e subtraísse com o vetorzinho B. O resultante seria qual, ó? Justamente este tamanho aqui, ó, este pedaço aqui, tá bom? Vamos supor que o vetorzinho A seja igual a 9, vamos falar de força, né? 9 N. O vetorzinho B é como se fosse 3 N. Para a gente saber o resultante, o vetorzinho resultante seria como? É como se A estivesse puxando para lá e B puxando para cá. Então, seria 9 menos 3, seria o vetor resultante, seria quanto? Seria 6 newtons, tá bom? Só um exemplozinho. E agora, gente, ó, vetores perpendiculares. Que é isso, gente? Ó? Perpendicular é que formam ângulos de 90 graus entre si, tá bom? Vamos supor aqui, ó, o vetorzinho B. Ele tem, presta atenção aqui, ó, o sentido dele, ó, é de baixo para cima. A direção dele é na vertical. Já o vetorzinho A, o sentido dele é da esquerda para a direita e a direção dele, no caso, é horizontal. Então, esses dois vetores, quando eu for somar, tá bom? Quando eu for somar, eles vão ficar um perpendicular ao outro, tá bom? Um perpendicular ao outro. Ó, B vai ficar perpendicular a A. E o vetor resultante é como se fosse, gente, ó, eu ligar, certo? A extremidade
ó, no caso, a origem do primeiro, a extremidade do último vetor. Como assim, professor? Calma aí. Pessoal, olha, é o seguinte. Anteriormente, nós estávamos falando somente de quê? Vetores que tinham a mesma direção. Já aqui, os vetores não têm a mesma direção, então fica um pouco mais complicado de você resolver essa questão. Então, vamos lá. Olha, dicas que eu dou para vocês. Para somar vetores que não têm a mesma direção, certo? Ou seja, um está na vertical, outro está na horizontal, outro na diagonal, assim, todo tipo. Você faz o seguinte, você pega a extremidade de um, no caso, e liga na origem do outro. O que foi que eu fiz aqui, gente? Ó, eu peguei a extremidade de B, aqui, ó, e liguei na origem de A. Extremidade de B ligado na origem de A. E o vetor resultante vai ser quem, gente? O vetor resultante vai ser a origem do primeiro vetor ligado na extremidade do último vetor. Vamos ter esse vetorzinho aqui resultante, ó. Tá ok? Que se você perceber, nós formamos o que aqui, gente? Ó, um triângulo retângulo. E quando eu tenho um triângulo retângulo, para resolver o que a gente faz? Utilizamos teorema de Pitágoras, né? Que é como se fosse triângulozinho retângulo, lembra, gente? Ó, teorema de Pitágoras. Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, nós temos o lado que está oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa, né, que é o maior lado, e os demais são catetos, B e C. Então, é A ao quadrado, né? Aqui, ó, lembra? A relaçãozinha lá, pitagórica. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A aqui é como se fosse o vetor resultante, ao quadrado, igual aos catetos. No caso, os catetos é o vetor A e o vetor B, ao quadrado. Tranquilo? Então, vamos agora, gente, aqui fazer... Nós estávamos falando anteriormente só de soma de dois vetores. Aqui, agora, tem um exemplo de 3 vetores, ó. O que foi que eu falei para vocês? Para somar vetores que não estão na mesma direção, o que é que a gente faz? A gente pega a extremidade de um e liga na origem do outro. Foi o que eu fiz aqui. Já peguei a extremidade de A e liguei na origem de B. Tá aqui, foi o que eu fiz aqui, ó. O vetorzinho A tá aqui, ó. Ó, liguei a extremidade dele, liguei na origem de B, certo? E a extremidade de B, liguei na origem de C, ó. Aqui, ó. Liguei na origem de C. E o vetor resultante, quem é o vetor resultante? É a distância da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Quem é o último vetor aqui? É o C. Tá bom? Então, este aqui seria o vetor resultante. Tá bom? Tem alguns casos que caem dessas questões para você resolver. Ok? Agora vamos para a prática. Vamos aqui para a prática. Olha aqui, ó. Primeiro exemplo. Os vetores A e B representados abaixo, têm módulos respectivamente iguais a 3 e 6. Tá bom? Quero saber qual o valor, certo, do vetor resultante. Se você perceber, ó, o vetorzinho A, o sentido dele é da esquerda para a direita, o vetorzinho B, o sentido dele é da esquerda para a direita. Ou seja, tem o mesmo sentido. E também, gente, eles estão nas direções iguais, certo? Tudo na horizontal. Então, como eles têm mesmo sentido e mesma direção, para saber o vetor resultante, basta eu pegar A, somar com B. Então, o vetor resultante vai ser A, que vale quanto? 3 unidades, mais B, que vale quanto? 6 unidades. Aí, tu soma A, 3 mais 6 é 9 unidades de medida, tá bom? Então, galera, olha, se tem o mesmo sentido e mesma direção, só somar. O vetor resultante é só a soma deles dois, tá bom? Esse caso aqui, gente, agora, ó, a figura representa 3 crianças brincando de cabo de guerra, sendo que 2 crianças juntas puxam a corda para a esquerda com uma força F1 de 12 N. Então, essa força aqui, gente, ó, ela é igual a 12 N. Tá bom? E a outra aplica uma força F2 de 4 N. Então, essa força aqui, F2, é 4 N. Então, o que é que você pode perceber? Que a força que aplica na corda, a força aplicada pela corda, certo? Na corda para essas duas crianças,
é 12 newtons e só por essa daqui é 4. Então, essa força aqui, gente, ó, ela é maior do que essa daqui, da criança aqui, ó. E percebam que uma está puxando para um lado, outra está puxando para o outro. Então, tem a mesma direção, só que os sentidos são opostos. Quando tem a mesma direção e os sentidos são opostos, ó, o vetor resultante é só pegar um e subtrair com o outro. Então, é subtrair 12 newtons menos 4 newtons. O vetor resultante, no caso, ó, determine a intensidade da força resultante. No caso, é o vetor resultante, tá bom? É 12 menos 4. Quanto é 12 menos 4, gente? Aqui é igual a 8 newtons. Então, o vetor resultante é 8 newtons. E qual seria a direção do vetor resultante, galera? É claro que é para onde tem a maior força. Bom, esse aqui seria o sentido do vetor resultante. Tá beleza? Então, vamos lá. Próximo exemplo. A resultante entre dois vetores perpendiculares. Ó, dois vetores perpendiculares, vetores que formam um ângulo de 90 graus. A resultante entre dois vetores perpendiculares é 75. Então, a resultante é 75. Bom, se o módulo de um deles é 60 unidades, então o módulo do outro vetor é. Então, vamos lá, vamos supor como é que acontece essa situação. Lembrando, ó, vamos supor que eu tenho um vetor aqui, um vetorzinho A, bom, somado com o vetorzinho B, bom, e eu tenho uma resultante R. Se é perpendicular, forma um ângulo de 90 graus. Lembrando, ó, quando eu tenho vetores que formam ângulos de 90 graus, ou são perpendiculares entre si, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, onde diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Onde A é o vetor resultante ao quadrado igual o B tá ali, mais o C pode ser representado por A, que é o cateto. Tá bom? O vetor resultante, aqui na questão está dizendo que é 75. Então, vou colocar logo aqui, ó, 75 ao quadrado igual. O B vale quanto? Pode ser, ó, 60. Um deles é 60, então vou dizer que é 60. 60 ao quadrado, nos catetos. Mais o outro está faltando, quem é? O A ao quadrado. 75, gente, ó, ao quadrado. Se você tiver a calculadorazinha aí, ó, pestinho, ó, pode usar aí que facilita muito o seu cálculo, tá bom? Ó, rapidinho. Ó, 75, não vou fazer com vocês aqui porque vai demorar bastante, ó. Nosso vídeo tem que ser um pouco mais rápido. 75 vezes 75 dá igual a quanto? 5.000, certo? 5.625. Opa, 25. Vou apagar aqui, ficou feio. Vamos lá, borrachinha. Apagando aqui. Então, gente, ó, continuando. 5.625 igual 60 ao quadrado. Isso aqui é mais fácil, ó. 6 ao quadrado é 36. E x0 aqui ao quadrado equivale a 2, né? Mais a ao quadrado, tá bom? Olha, isolando a incógnita, vai ficar a ao quadrado igual a 5.625 menos 3.600, certo? Aí tu faz essa subtraçãozinha aí, galera, ó. Isso aí vai ser igual a quanto? Menos 3.600 é 2.025. Então, A é igual a raiz quadrada de 2.025. Logo, podemos concluir que A vai ser igual a raiz quadrada, galera. A raiz quadrada de 2.025 é igual a 45 unidades. Bom, então pronto, questão resolvida. Próximo exemplo, não demora mais. Determine a intensidade da força resultante da figura. Olha, vamos fazer por parte, né? Fazer por parte aqui. Nós temos a seguinte situação. 15, vou somar só esse lado aqui, ó. Estou no mesmo sentido? Vou somar, tá bom? Estou no mesmo sentido. 15 mais 5 é 20. 20 newton. Essa aqui, ó, o mesmo sentido, ó. 40 mais 60 é quanto?
é igual a 100 newtons. Logo, gente, ó, esse daqui está nesse sentido, da direita para a esquerda, já este aqui está nesse sentido, da esquerda para a direita. Como estão na mesma direção, em sentidos opostos, então subtrai 100 menos, no caso, o vetor resultante aqui, ó, vamos supor que o vetor resultante vai ser igual a 100 menos 20. 100 menos 20 é igual a 80. E este vetor resultante, qual seria o sentido dele? Da onde? Claro que é do maior vetor, que seria da esquerda para a direita. Tá bom? Questão 5. A figura a seguir estão representados dois vetores, x e y. Esses vetores representam o deslocamento sucessivo de um corpo. Determine o módulo do vetor resultante. Gente, ó, lembro para vocês, ó, o que acontece? Quando eu tenho dois vetores aqui junto, ó, a extremidade de um ligado na origem do outro, para a gente saber o vetor resultante desses dois vetores, é só pegar a origem do primeiro e ligar na extremidade do último. No caso, é como se fosse essa distância aqui, ó. Essa distância. Aí você sabe como calcular essa distância? Ó, uma dica que eu dou para você, ó. Cada ladinho dele aqui vale quanto? Vale 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, esse ladozinho aqui, ó, nós temos que vale 4 centímetros. E aqui, gente, ó, nós temos 1, 2, 3. Esse daqui, gente, ó, vale 3. Olha, isso aqui é um ângulo de 90 graus, ó. Formamos o quê? Um triângulo retângulo, ó. Isso aqui é o vetor resultante, ó. E aqui nós temos um triângulo retângulo, onde aqui é 4 e aqui é 3. Isso aqui já é um triângulozinho, ó, pitagórico, né? Triângulo pitagórico, onde eu posso usar o teorema de Pitágoras. Ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é o vetor resultante que eu quero descobrir, ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 4 ao quadrado, que é o outro cateto. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16, gente, ó, vai ficar igual a quanto? 25. Essa potência é dada como raiz. Então, no caso, o vetor resultante vai ser raiz quadrada de 25. O vetor resultante é igual a 5 centímetros. Questão resolvida, tá bom? Muito fácil. E aqui a outra, gente, ó. Um jogador de golfe necessita de 4 tacadas para colocar a bola no buraco. Os 4 deslocamentos estão representados na figura abaixo. Nós temos o primeiro deslocamento, que é igual a quanto? Ó? 27 metros. Segundo deslocamento, que é igual a quanto? 20 metros. O terceiro deslocamento é igual a quanto? 7 metros. Bom? E o quarto deslocamento, ele é equivalente a 5 metros. Tá bom? Eu quero saber, gente, ó, a distância inicial da bola, certo? Ao buraco em metros é igual. Ó. A distância inicial da bola é essa aqui, ó. Até o buraco, ó. Que é que tem que fazer aqui, ó. Essa distância aqui, ó. É como se fosse o vetor resultante, gente, ó. O vetor resultante é o quê? Ele é a distância da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor, que no caso aqui é a distância. Esse aqui é o vetor resultante. Aí, galera, é complicado descobrir isso aqui, né? Não lembra nem uma figura. O que é que eu posso fazer isso aqui? Gente, ó, um detalhe, bem interessante, ó. Se eu fizer isso aqui, ó, e botar um ângulozinho reto B aqui, ó, o que é que formou aqui, ó? Um triângulo retângulo. Mas eu não sei, pessoal, essas duas medidas aqui, ó, não sei, ó. Falta essa medida aqui e essa. Só que, ó, o detalhe, ó, se este tamanho aqui é 7 e aqui tudo é 27, então isso aqui só pode ser quanto? 20. Se isso aqui tudo, gente, ó, é 20 e esse pedacinho aqui já é 5, então isso aqui só pode ser quanto? 15. Então nós sabemos o quê? Que o vetor resultante, ou seja, essa distância aqui, tá bom? Essa distância aqui é só fazer o teorema de Pitágoras para descobrir, ó. Distância ao quadrado, eu vou direto logo, ó, porque isso aqui é o maior lado, ó. É igual a 15 ao quadrado, tá bom? Teorema de Pitágoras, vocês estão acostumados a fazer isso aqui já. Mais 20 ao quadrado, tá bom? Aí a distância ao quadrado vai ser igual. 15 ao quadrado é 225
mais 20 ao quadrado é 400. Ó, 225 mais 400, distância ao quadrado é igual a 625. A potência está aqui deste lado, vai para o lado como raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 625 é 25. Então, a distância inicial da jogada até acertar o buraco é 25 metros. Questão resolvida com sucesso. Próximo exemplo e último, com relação a este assunto aqui, a figura abaixo mostra, certo? Aliás, a figura abaixo representa o deslocamento de um móvel em várias etapas. Cada vetor tem módulo igual a 30 metros. Então, cada vetorzinho aqui ó, tem 30 metros. Eu quero saber a distância percorrida pelo móvel e o modo do vetor deslocamento, certo? São respectivamente, ó, pressão. Eu quero saber a distância, certo? Percorrido pelo móvel. Então é só pegar, somar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5, certo? São 5 etapas, tá bom? 5 etapas. E essas 5 etapas, é só cada um vale quanto? 30, né? O módulozinho de cada vetorzinho vale 30. Então, é 5 vezes 30, tá bom? 5 vezes o 30, que é igual a... Isso aqui é igual a 150 metros. E o vetor deslocamento é a distância inicial até a distância... no caso, posição inicial até a posição final. Que no caso é essa distância aqui, galera, ó. Essa distância aqui. Se você perceber, ó, eu posso aqui formar um triângulo retângulo, onde eu sei que aqui é 30, aqui também é 30, né? Porque, ó, são vetores com o mesmo tamanho, e aqui também é 30. Logo, para descobrir essa distância aqui, certo? Que eu quero saber, que é o vetor deslocamento, vou botar até aqui se é vetor, colocar a setazinha aqui, ó. Como é que eu descubro isso aqui, ó? Eu formo um triângulo retângulo, onde esse triângulo retângulo nós temos um cateto com 30 mais 30, 60 e o outro é 30. Então, o vetor deslocamento ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais 30 ao quadrado. O vetor deslocamento é igual a 60 ao quadrado é 3.600 mais 30 ao quadrado é 900. 3.600 mais 900, isso aqui é 4.500, certo? Então, a distância, o vetor deslocamento, o módulo dele vai ser igual a raiz quadrada de 4.500, tá bom? 4.500. Olha, para facilitar a vida, gente, ó, 4.500 é a mesma coisa de 5, né? No caso, 4.500, gente, olha, é a mesma coisa de 5 vezes 900. Confere comigo. Sim, 5 vezes 9, 45, né? E 2 zero repete. E, gente, ó, pressão, tá tudo dentro aqui, ó, multiplicação de um produto dentro da raiz, eu posso tirar a raiz quadrada de um e tirar fora da raiz e a raiz quadrada do outro. Só que a raiz quadrada de 5 não tem exata. Mas a raiz quadrada de 900 tem sim, que é quanto? A raiz quadrada de 900 é 30. Então, vai ficar 30, né? Tirei a raiz quadrada de 900, tirei fora da raiz, porque tem raiz quadrada exata. Raiz de 5. Se você preferir, né, metros, né? Se você preferir, você pode fatorar também, tá bom? E você vai encontrar o mesmo valor aqui, tá certo? Valeu pela atenção, se liga aí nos próximos vídeos sobre este assunto.